Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Em nome de Jesus Cristo, quero profetizar um dia de bênção para você e toda a sua casa. E hoje eu tenho uma palavra profética da parte de Deus por conta de tudo que está previsto para esse ano de 2025. A crise se avizinha e a crise ela é nacional, mas também no cenário mundial. A geopolítica está vivendo um momento de instabilidade, um momento de transição, e já há alguns anos vocês estão ouvindo falar a respeito do famigerado Grande Reset. Esse Grande Reset é uma grande mudança que homens que estão no topo da pirâmide querem implementar. E essas mudanças têm pelo menos 3 pilares fundamentais. Eles querem promover um grande reset no sistema político, no sistema religioso e no sistema econômico. E quando nós falamos de um grande reset no sistema econômico, isso com certeza trará grandes prejuízos, principalmente para o povo mais pobre, para os mais simples, para os mais necessitados, porque em todo grande reset, o que costuma se acontecer é uma quantidade enorme de dinheiro, de valores mudar de mão, e geralmente vai para a mão dos poderosos. O mundo está vivendo uma crise sem precedentes, até mesmo começando pelos Estados Unidos. Muitas pessoas têm os Estados Unidos como uma grande potência mundial. De fato é uma potência mundial, uma potência econômica, uma potência bélica. Porém, muitas pessoas não sabem que os Estados Unidos também está atolado em uma grande dívida. A dívida dos Estados Unidos está hoje na casa de 35 trilhões de dólares. O Japão, que é um país tido como um país rico, um país desenvolvido, se formos falar da dívida per capita, por habitante, a dívida do Japão é a maior dívida do mundo, maior ainda do que a dos Estados Unidos. A dívida dos Estados Unidos é maior no volume total, mas se formos avaliar pela dívida per capita, por habitante, a do Japão é a maior dívida do mundo. Então, dois países que até então eram referência como sinônimo de uma economia pujante, está vivendo esse grande caos. E eles precisam, de qualquer forma, pelo menos aplicar esse reset econômico. E para aplicar esse reset econômico, eles estão trabalhando já há alguns tempos na tentativa de implementar uma moeda digital coordenada, comandada pelos bancos centrais de cada país, que vocês já bem ouviram falar aqui, as CBDCs, que seriam Central Bank Digital Currency, moedas digital emitida por Banco Central. E a partir do instante em que se estabelecesse esse tipo de moeda, toda a nossa vida ficaria na mão deles. E dessa maneira, nós dependeríamos deles para tudo. Perderíamos toda a liberdade. Literalmente comeríamos na mão deles. E eles estão tentando implementar, sim, este grande reset. Talvez seja através de um grande apagão digital, que possa passar aí 1 semana, 2 semanas sem internet, sem nada da área digital, e quando isso retornasse, já retornaria com esse grande reinício de uma moeda digital que colocaria todos os seres humanos na mão de meia dúzia
de poderosos. E é claro que isso trará consigo também uma grande crise econômica. Vai gerar desemprego, vai gerar fome, vai gerar um caos mundial. E muitas pessoas estão acreditando que querem implementar esse reset agora em 2025. Muitas pessoas estão acreditando que o Fórum Econômico Mundial, através de Klaus Schwab, está agilizando de todas as maneiras para implementar nesse ano de 2025 este reset. E você? Como você vai se posicionar? O que você tem feito? E o que você pensa que pode ser feito para, pelo menos, amenizar uma situação de caos que vai se implantar a partir desse reset? É sobre isso que eu quero falar com você. E eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para entregar para você nesse dia. Uma palavra que vai te trazer segurança e estabilidade. Uma estratégia divina para tudo que está sendo preparado contra a humanidade. Deus sempre alerta os seus. Deus sempre tem uma palavra de conforto, de esperança, de edificação e de consolação para o seu povo, para a sua igreja. E eu quero transmitir essa palavra que Deus colocou em meu coração para você, para a tua casa. Você que está apreensivo, você que a cada dia que olha as notícias, que olha os veículos de comunicação e está vendo principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil, tem perdido noite de sono, tem vivido uma vida de instabilidade, Deus vai falar contigo. Não é por acaso que você está neste vídeo. Não é por acaso que o Espírito Santo de Deus te tocou para ouvir, para assistir este conteúdo aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de entrar na palavra de Deus, deixa eu só comunicar uma coisa com vocês. Nós temos um grande projeto missionário ali em Moçambique por conta da vulnerabilidade que eles vivem. Através desse trabalho social, temos evangelizado centenas de famílias através das crianças, levando o alimento, um vestimento, um calçado, por conta da extrema miserabilidade que Moçambique vive. E nós temos mantido esse projeto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Para você ter noção do nível de miserabilidade daquele país, eu gostaria que você desse uma olhada neste vídeo e logo depois eu já vou estar entrando com a mensagem profética da parte de Deus para esse ano de 2025, tá bom? E se você sentir no teu coração de contribuir com esse projeto, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários. Olha a situação que está lá e depois também no final desse conteúdo eu vou mostrar o que nós já estamos fazendo com a sua ajuda, com a sua cooperação. Esta é a situação lá. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado. Encontrei o pai Armando que estava fazendo uma visita e veja que o arroz que ele Com massas fragueiras. Tão lindo, gente. com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos reclamam, meus irmãos, aqui está o pai Armando com a sua refeição de hoje, que será os ratos. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que tem conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? E graças à sua cooperação, à sua ajuda, nós temos mudado essa situação lá na vida de muitas crianças, mais precisamente centenas de crianças, tá bom? No final desse conteúdo aqui, eu vou mostrar para vocês como é hoje lá, tá bom? Então vamos aqui, a palavra profética da parte de Deus para esse ano de 2025. Aqui no Brasil, nós já estamos vivendo já uma crise sem precedentes. Quem imaginava que pagaríamos em meio quilo de café, 500 gramas de café, 32 reais? Quem imaginaria que pagaríamos em um pacote de arroz 40 reais, 35 reais?
Quem imaginaria que veríamos o preço do óleo, do feijão, coisas básicas nos preços em questão? E não bastando toda essa situação, vem o presidente da República e traz como uma palavra de conforto a seguinte estratégia para todos os brasileiros: está caro, não compre. Só que ele se esquece que o que está caro é o básico do básico. O que está caro é o arroz, é o feijão, é o óleo, é o sal, é o açúcar. Como não comprar? É o que ele disse. Curiosamente, parece uma piada, mas a estratégia que ele deu para o povo brasileiro é esse: se está caro, não compre. E nós estamos vendo que a situação vai piorar. Por quê? Porque Donald Trump já assinou que vai estar colocando sanções. A princípio, pelo que está previsto aí, virá sanções sobre o aço brasileiro. É uma das matérias-primas que mais o Brasil vende para os Estados Unidos. E em outras commodities também virão taxações. E essas taxações, com certeza, vai refletir na economia. Se hoje a situação está dessa forma, com essas taxações, a tendência é piorar ainda mais. Além das taxações, com toda essa situação, a tendência é o dólar aumentar. Muitas pessoas podem dizer assim: mas eu não estou mais nem aí com o aumento do dólar porque eu trabalho com real. Você trabalha com real, mas tudo que você compra no dia a dia, a maioria dos produtos tem referência no dólar e acaba afetando sim no seu bolso, principalmente o combustível. Subiu o combustível, sobe tudo. Estamos vivendo uma crise como nunca vivemos antes nesse país. Nem mesmo na época da pandemia vivemos tamanha crise, uma crise sem precedentes. Isso está no Brasil, está se alastrando ao redor do mundo. Muitos pais de família têm perdido noite de sono, têm vivido instabilidades, está com pressão alta, está vivendo um verdadeiro trauma. Como vou colocar a comida na mesa para os meus filhos? É esta situação. Mas Deus sempre tem uma estratégia para nós, alinhado com a sua palavra. E eu quero trazer aqui uma palavra profética da parte de Deus em um momento em que Isaac estava vivendo uma situação similar a essa que nós estamos vivendo agora. Uma crise mundial. Isaac também estava vivendo numa crise mundial sem precedente. E não bastando isso, além de estar o mundo inteiro naquele período em uma crise, uma fome extrema, fome sem precedente, Isaac ainda estava em terra estranha. E nesse quadro, Deus deu uma estratégia para Isaac. E naquele mesmo ano, Isaac reverteu essa situação e deu uma guinada de 180 graus. E é o mesmo que Deus tem para você neste dia. Deus te dará uma estratégia alinhado com a sua palavra. E essa estratégia te dará uma vitória, uma guinada de 180 graus em meio a toda essa crise sem precedente do ano de 2025. E para trazer essa palavra profética, quero me embasar no livro de Gênesis, capítulo 26. Vou ler do verso 1 ao 12 para contextualizar esta palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua despensa, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Por causa da fome, ele saiu de onde estava e foi para Gerar, tentando encontrar ali uma situação melhor. E talvez é o que muitos talvez estão pensando nos dias de hoje. Quem sabe eu ir para os Estados Unidos? Quem sabe eu ir para a Europa? Pode mudar a minha situação? Se você observar a estratégia de Deus, você não precisará ir para os Estados Unidos. Você não precisará ir para a Europa. Você não precisará perder noite de sono, pois Deus sempre tem uma estratégia para os seus filhos. E é no meio da crise, é no meio da adversidade que Deus manifesta o seu poder. Por que Deus manifesta o seu poder no meio da crise, no meio da adversidade?
para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, para que ímpios vejam que no meio da crise, você como servo de Deus, você como serva de Deus, faz a diferença, assim como Isaac fez a diferença em outra terra, numa terra estranha, no meio de estrangeiros. Todos tiveram que olhar para Isaac e reconhecer que havia algo sobrenatural na vida de Isaac. E eu creio que Isaac entendeu perfeitamente que aquilo é para o nome de Deus ser glorificado, e ele dessa maneira, testificando, glorificou o nome de Deus ali, assim como você vai testificar o nome de Deus em meio à crise que está previsto para esse ano de 2025. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque tinha medo, e tinha medo de dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão e em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Preste bem atenção, Isaque estava na terra dos arqui-inimigos de Israel. Todas as vezes que você ver falando de filisteu na palavra de Deus, você já vai atrelar isso a inimigo de Israel. Então, ele estava na terra dos seus inimigos, em Gerar, na capital ali dos filisteus. E então, ele temia por saber que eram seus adversários, seus inimigos. E até mesmo quando lhe perguntaram a respeito de Rebeca, sua esposa, ele, com medo de alguém se interessar por Rebeca, porque era formosa, e matá-lo, ele chegou até mesmo a mentir por medo, dizendo: é minha irmã. Porém, o próprio rei, ele percebeu um dia, olhando para a janela ali, vendo Isaque brincando com Rebeca,
E brincando como um marido brinca com uma esposa, ele percebeu que era esposa e não irmã. E ele chama Isaac ali e diz para ele: como você fala uma coisa dessa? Se alguém se deita com a sua esposa, certamente traria maldição sobre nós. Olha só, o próprio rei já entendia que Isaac tinha um Deus que lhe guardava, que lhe protegia, pois ele disse: se alguém deitasse, traria maldição sobre nós, sobre essa terra. E a partir daquele dia, já começou uma intervenção divina sobre a vida de Isaac, estando ali em terra estranha e no meio dos seus inimigos. E através do rei, ele lançou um decreto ali dizendo assim: olha, este cidadão que está aqui é meu amigo, é chegado meu. Qualquer um que tocar nele ou tocar em sua mulher, certamente morrerá. Ou seja, ele recebeu a proteção máxima do rei. Já estava ali agora tranquilo e sossegado. Porém, nesse período aí, a terra estava vivendo esta fome. A terra estava vivendo essa crise justamente por conta de uma estiagem sem precedente. Há muito tempo não chovia na terra, e se não chovia, ninguém semeava, e se não semeava, ninguém colhia, e se não colhia, passavam fome, e era o que estava ocorrendo, uma fome sem precedente, conforme começa dizendo, né, o texto que acabamos de ler para vocês. E diz a palavra de Deus que após esse acontecimento, Isaac estando ali em obediência a Deus, não se retirando dali, não movendo de lugar, mas estando debaixo da palavra de Deus. Deus diz: não saia, não vá para outro lugar, não desça para o Egito, porque talvez ele até cogitou: quem sabe eu descendo para o Egito pode ser melhor, porque Egito era a potência mundial daquela época, seria similar aos Estados Unidos, né? Ele estava ali entre os filisteus, talvez indo para o Egito, a capital do mundo, uma grande potência, ele estaria um pouco melhor, mas Deus disse: não, fica onde eu te mandar, não saia, não arrede o pé. E ele obedeceu a palavra de Deus. Olha só, o segredo: obedeceu à palavra de Deus, e mesmo estando numa situação atípica, cercado de inimigos, até mesmo com medo de perecer por conta da sua esposa, ele obedeceu à palavra de Deus. Guarde bem esse detalhe: o segredo da vitória é obedecer à palavra de Deus, ouvir, guardar no coração e aplicar a nossa vida. Josué, o que estava liderando a nação de Israel para entrar na terra prometida, recebeu uma palavra também alinhada com essa daqui. Quando Josué estava diante do Jordão, transbordando, logo depois do Jordão, as muralhas de Jericó, depois das muralhas de Jericó, os gigantes, filhos de Enaque, ele estava apreensivo, preocupado em meio a essa crise também. E sabe o que Deus fala para Josué no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8, dando para ele isso como receita para ter uma vida vitoriosa? Deus diz para Josué da seguinte forma: não se aparte da tua boca o livro desta lei, a minha palavra, antes medita nele dia e noite, tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e então prudentemente te conduzirás. Esta foi a receita que Deus deu para Josué em meio àquela crise, diante de tantas adversidades para entrar na terra prometida. E aqui agora, a receita que Deus dá para Isaac também é a mesma. Olha, ouça, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra, que você vai ser abençoado. E isso também está alinhado com o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 também diz que o segredo da minha vitória, do meu sucesso, da minha prosperidade é observar, é priorizar a palavra de Deus. O Salmo de número 1, ele começa dizendo assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Não é como as demais pessoas. Por quê? Porque ele está
com as suas raízes ao ribeiro de água. E o que é esse ribeiro de água que está ali no Salmo de número 1? É justamente a palavra de Deus. E ainda prossegue esse salmo dizendo assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, quando você é esta árvore plantada junto a ribeiros de água, é que você está abastecendo-se desta água que é a palavra de Deus. Esta é a água que nos traz vida. Esta é a água que nos traz vitória. Então, Isaac obedeceu, guardou a palavra de Deus, e por guardar a palavra de Deus, ele foi abençoado. Olha o que diz a palavra de Deus no verso de número 12, que nós lemos aqui. E semeou Isaac naquela terra, e naquele mesmo ano, naquela mesma terra, naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1, uma colheita farta e abundante, quando ninguém ousava semear, porque não havia água, era tempo de estiagem, uma seca sem precedentes, e por conta dele estar debaixo da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, ele foi bem sucedido. E Jesus também, ele faz um alinhamento com isso, mostrando para mim e para você, que o segredo daquilo que pedimos, que precisamos da parte de Deus, está alinhado com o fato de obedecermos à palavra de Deus. João, capítulo 7, versículo 15, Jesus diz da seguinte forma: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Então, veja bem, eu em Cristo e a palavra dele em mim. Quando acontece essa fusão, ou seja, quando eu estou impregnado da palavra de Deus, automaticamente as palavras que saem da minha boca são as próprias palavras de Deus. E por proferir a palavra de Deus, o que sai da minha boca acontecerá, se sucederá. Porque quando eu estou impregnado da palavra de Deus, eu passo a falar como Cristo, eu passo a pensar como Cristo, eu passo a agir como Cristo, e dessa maneira aquilo que sai da minha boca é assinado embaixo, porque eu estou numa verdadeira fusão com Cristo. Eu e Cristo me tornamos um por conta dessa ligação com a palavra, por conta dessa obediência à palavra de Deus. E até as minhas decisões serão guiadas e iluminadas, porque olha o que diz o Salmo 119, versículo 105, a respeito da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, quando fala de lâmpada para o pé, luz para o caminho, está falando daquilo que vai me ajudar na hora de tomar decisão, na hora de tomar um rumo. Será o meu norte, será a minha bússola, e dessa maneira eu serei bem sucedido, eu serei abençoado. E é isso que Deus tem para você nesse ano de 2025. Guarde o que Deus está te dizendo nesse dia. O segredo de tudo não é nada que está fora do teu alcance. O segredo da tua vitória é tão somente em observar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à sua vida. E aí então, tudo que você fizer, você será bem sucedido. E assim como Isaac estava numa terra, num caos sem precedente, numa crise sem precedentes, e por observar a palavra de Deus, naquele mesmo ano de crise, de estiagem, de adversidade, ele semeou e colheu a 100 por 1, assim será com a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E em nome de Jesus Cristo, nesse instante também, eu quero te convidar, vamos obedecer a palavra de Deus no que diz respeito a levar o evangelho a toda criatura. É um ato também de obediência, e esse ato também me traz bênçãos. Vamos estar pregando o evangelho. Jesus, antes de subir aos céus, uma das últimas recomendações que ele passou ali em Marcos 16 foi esta: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que nós estamos fazendo. Pregamos no bairro onde moramos, na cidade onde vivemos, no nosso país, mas também vamos até o confim da terra. Se não vamos
fisicamente, pessoalmente, vamos com a nossa oração, vamos com a nossa contribuição, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que tudo aquilo que nós fizermos em prol de resgatar almas, isso demonstra em mim, demonstra em você sabedoria. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que ganha alma, sábio é. É a Bíblia que diz isso. Então é um sinal de sabedoria, ganhar almas. E é a prioridade que Deus deixou para mim e para você como igreja na face dessa terra. Vamos prosseguir espalhando o evangelho de salvação, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar e que isso não vai demorar muito. Estamos vivendo os últimos momentos. Então, em nome de Jesus, nos ajude a manter esse projeto missionário ali em Moçambique. Olha que lindo o trabalho que nós estamos fazendo ali, e o pastor Gabriel está aqui agradecendo a vocês agora. Olha aí que maravilhoso o trabalho lá. Graça e paz, pastor Josué, e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, é você que está realizando esta obra ali em Moçambique. É a tua semeadura. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos vocês que estarão semeando a mesma coisa que aconteceu na vida de Isaac. Uma colheita a 100 por 1. Em nome de Jesus, assim como Isaac semeou e naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1, eu profetizo esta palavra na tua vida, porque você estará semeando num solo fértil, você estará semeando no reino de Deus. E olha aqui o pastor Gabriel agradecendo vocês. Olha o que vocês estão fazendo ali em Moçambique. Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Quero aqui mandar um forte abraço ao pastor Josué e a todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta obra aqui em Moçambique. Deus abençoe os irmãos do Brasil, juntamente com o pastor Josué, que temos abençoado aqui financeiramente para podermos aqui abençoar também as crianças. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria ter vocês aqui como parceiros desta obra em Moçambique. Apesar da distância, mas temos essa ligação através do pastor Josué, que tem feito aqui parte conosco nesta obra aqui em Moçambique, nos dando aqui a cobertura, nos dando aqui as finanças para comprarmos aqui a alimentação para as crianças. Compramos também os colheres hoje para as crianças se alimentarem, e é um motivo de muita alegria. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês por tudo quanto tem feito pela obra em Moçambique. Um forte abraço, um ótimo sábado e uma ótima semana para todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Aí está então a palavra de bênção também do pastor Gabriel, dessas crianças, agradecendo a você pelo seu gesto de generosidade, pela sua bondade. E eu profetizo na vida de todos vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente o teu salário, tua fonte de renda, teu comércio, em nome de Jesus, que as comportas dos céus se abram sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus, entre esse ano de 2025 agora, debaixo dessa palavra profética, diz assim: Senhor, a partir de hoje eu vou assumir um compromisso de observar a tua palavra, de aplicar a tua palavra, e eu sei que pode vir o grande reset, pode vir a crise para o país, eu não serei abalado. Será aquela situação: 1.000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida e sobre a tua casa. E se Deus tocou em teu coração, se o Espírito Santo de Deus tocou em teu coração, se você tem encontrado sinceridade nesse projeto, em nome de Jesus, aqui abaixo, na descrição do vídeo,
Tem os dados necessários para você deixar a sua semente como Isaac, para você deixar a sua semeadura neste solo do reino de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é fiel para se cumprir em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa mensagem profética com o maior número de pessoas. Muitas pessoas estão apreensivas com tudo que está para acontecer nesse ano de 2025. Mas quem está na palavra não precisa temer a nada. O Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.